Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Promonize para mais uma super aula de artes. E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Tudo certinho? Todas as lições estão em dia? As atividades também? Perfeito! Então vamos começar? Já separe os seus materiais, sua apostila de arte, seu estojo, deixe tudo bem organizado para a gente começar. Tudo bem? Então, como sempre, nós vamos começar com as nossas dicas e informações preciosas para você arrasar nas aulas de artes. Assista todas as aulas gravadas disponibilizadas todas as segundas-feiras, hein, pessoal? Não podemos esquecer. Após assistir a aula, preencha o questionário de frequência com seu nome completo e turma. E olha a dica super especial, hein? Ao finalizar sua prática artística, tire uma foto e envie para o e-mail da professora. É isso que garante o seu play, hein, pessoal? E fique atento quando tiver a avaliação. É, pessoal, nós não podemos deixar a peteca cair. Nós já estamos na reta final, estamos no mês de novembro. Então, continue firme, continue fazendo as suas atividades, assistindo às aulas gravadas, participando das lives e valorizando as aulas de todos os seus professores. Então, se dediquem, hein, pessoal? Olha por quanto aprendizado a gente já passou, por muitos conhecimentos, por muitos meses aí, ó, de muito aprendizado, certo? E não é agora que a gente vai, né, relaxar. Ah, é agora que a gente vai se dedicar cada vez mais, certo, pessoal? Só lembrando que a nossa dica aí super importante para garantir o play, né, que é tirar a foto sempre da sua atividade e enviar para o meu e-mail. Está aqui o meu e-mail para você não esquecer, certo? professoramonize.artes@gmail.com. Combinado, pessoal? Perfeito! Vamos para o nosso momento da apreciação? Ah, então, o que será que nossos colegas aprontaram semana passada? Vamos espiar? Na semana passada, nós ainda estávamos falando um pouquinho sobre o mundo do teatro, essa linguagem artística tão completa e tão maravilhosa. E nós falamos um pouquinho sobre o teatro de sombras, uma arte bem antiga, dizem que nasceu lá na China, né? E o desafio de vocês era pegar o boneco que vocês tinham construído em uma outra aula e transformar esse boneco em silhuetas de sombras, né? E construir aí uma pequena cena, como se fosse um teatro de sombras. E ficou bem legal, pessoal. Eu amei. Olha só, vamos relembrar aqui um pouquinho da importância da silhueta, ou seja, o contorno de fora, né? Então, aqui eu vou pegar o exemplo do desenho do Marcos, certo? Do recorte, na verdade, né? Neste recorte aqui, ele colocou todos os detalhes de dentro, mas nos outros, ele só colocou a silhueta. E realmente o que importa na sombra é a silhueta. Por exemplo, se a gente vai fazer a sombra na nossa mão na parede, tá? Então, a gente apaga as luzes, certo? A gente coloca a nossa mão e atrás da nossa mão, a gente coloca a lanterna, pode ser a lanterna de um celular ou uma lanterna comum. Na parede, a gente vai conseguir ver a sombra da nossa mão. Quando a gente vê a sombra, a gente só vê o contorno, a gente não vê os detalhes de dentro. Então, por exemplo, eu não vou ver linhas da minha mão, eu não vou ver pintas, eu não vou ver manchas, eu não vou ver acessórios. Eu só vou ver o contorno de fora. Isso que é importante na sombra, tudo bem? E ficaram bem legais, pessoal. Gostei bastante das sombras de vocês. Parabéns! Vamos seguindo, então. Bom, como eu já falei na aula passada, né, nós iniciamos um assunto que eu adoro, que é o teatro de sombras. E dizem que a origem do teatro de sombras ela é lendária, ou seja, ela surgiu aí por uma lenda. Então, conta-se uma lenda sobre o surgimento do teatro de sombras. Vamos conhecer essa lenda? Eu descobri essa lenda e olha, ela é bem curiosa, prestem bastante atenção. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador Hu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. Como vai trazer a bailarina de volta? Ela tinha morrido, não é? O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe, macia e transparente,
confeccionou a silhueta, ou seja, o contorno de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras, que agora se tornou uma forma de arte. Uau, pessoal, olha que interessante! O imperador, né, todo lá, super triste e desesperado com a morte da sua bailarina favorita, queria que o mago a trouxesse lá das cinzas, né? Mas, como isso não é possível, o mago teve que usar sua imaginação. Então, para que o imperador matasse aí um pouquinho da saudade da sua bailarina, ele confeccionou uma bailarina para um teatro de sombras. Então, aí que surgiu o teatro de sombras. E o imperador super acreditou que a sua bailarina estava lá dançando para ele. É, pessoal, bem interessante essa lenda, né? Vamos seguindo, então? Bom, já que a gente está falando de teatro de sombras, nada mais legal e curioso do que a gente aprender a fazer um teatro de sombras, não é mesmo? Então, vamos aprender a fazer um teatro de sombras com materiais que nós temos em casa? Aí é melhor ainda, né? Então, preste bastante atenção no tutorial. Mas antes, nós vamos conhecer uma fábula, certo? Por que nós vamos conhecer uma fábula? Porque nós vamos usar esta fábula para contar esta história, né? Através dos bonecos de sombra que nós vamos fazer, que eu vou ensinar vocês daqui a pouco, tá bom? A fábula que nós vamos conhecer hoje, ela se chama A Lebre e a Tartaruga. Eu acho que muitos já ouviram falar nessa fábula, certo? Eu trouxe hoje uma adaptação da obra de Esopo, tudo bem? Então vamos lá, prestem bastante atenção. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai ao longe. Pessoal, isso é realmente verdade, certo? Nós vamos usar esta fábula para fazer um maravilhoso teatro de sombras. E aí, vocês estão preparados para este maravilhoso tutorial que eu preparei para vocês? Então, bora! Agora é hora da mão na massa! Vamos separar os materiais. Eu peguei folhas de sulfite ou folhas de caderno, 2 lápis, uma caneta preta ou canetinha, uma borracha, uma cola, uma tesoura e uma caixa de sapato velho. Vamos começar desenhando os personagens principais. Então eu desenhei a lebre e a tartaruga. E também desenhei uma árvore para colocar no cenário. Preste atenção, você não pode desenhar muito grande e nem muito pequenininho, ok? Primeiramente, você pode usar um lápis grafite para desenhar. Só depois nós vamos contornar, ok? E prontinho! Lebre, a tartaruga e uma bela árvore desenhadas. Agora, nós precisamos contornar. Lembrando, para isso você poderá pegar uma canetinha preta, ok? Preste bastante atenção, pois no teatro de sombras o importante é a silhueta, ou seja, o contorno de fora, as linhas de fora. Então eu não vou contornar os detalhes de dentro.
Ah, lembrando, você pode fazer o desenho do seu jeito, ok? Não precisa copiar do meu. Contornos feitos, agora é hora de pintar tudo de preto. Se você não tiver uma canetinha, você pode pintar com o seu lápis grafite ou com o seu lápis de cor preto. Tá vendo como os detalhes de dentro não importam no teatro de sombras? E não passe de mágica, tudo pintado! Agora é hora de recortar. Recorte bem na linha, preste bastante atenção e tenha muita concentração. Tudo recortado. Agora é hora da gente colar esses nossos bonequinhos em alguma base. Eu escolhi o lápis para isso, porque eu acho que todo mundo deve ter um lápis em casa. É só você colocar um pinguinho de cola em cima do lápis e colar o seu personagem e deixar secar, ok? Nós só vamos colar no lápis a lebre e a tartaruga. A árvore vai servir de cenário, então nós vamos colar de outro jeito. É hora da caixa de sapato. A minha abre desse jeito, então eu vou utilizar o fundo da caixa. Eu dobrei uma folha ao meio para poder riscar mais ou menos o tamanho deste retângulo no fundo da minha caixa. O seu retângulo pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. A gente vai criar como se fosse uma janelinha nesta caixa, ok? Risca bem direitinho. É nessa hora que você pode pedir ajuda a um adulto. Você precisa furar a caixa para poder recortar aonde você riscou. Tome bastante cuidado, ok? Com tesoura não se brinca. Pronto, agora a gente conseguiu criar uma janela. Agora nós vamos pegar uma outra folha sulfite ou de caderno. Precisa ser uma folha clara, ok? Nós vamos encaixar essa folha dentro da caixa de sapato. Mas para isso, eu vou cortar a folha no formato da caixa, do tamanho mais ou menos exato da caixa, ok? Pronto, agora é só passar um pouquinho de cola nas laterais para você fixar a folha que você acabou de recortar no tamanho da caixa. Passe do lado de dentro e cole a folha do lado de dentro. Com muita delicadeza e bastante cuidado. Assim a folha fica bem retinha.
Ah, e lembra da arvorezinha? Agora que nós vamos colar ela como um cenário. Você pode fazer o que você quiser de cenário. Um sol, uma lua, várias árvores, flores. Vai ficar bem bonito. Ah, e se você quiser, você também pode decorar as laterais da caixa. Pronto, agora vamos descobrir como a gente vai fazer. Se você tiver um celular ou uma lanterna, acenda a lanterna e coloque na parte de trás da caixa. E aí você vai manipulando os seus bonecos de sombra que você colou no seu lápis. E a pessoa que estiver na frente da caixa conseguirá ver toda a história que você estiver contando. Olha só como ficará a visão da sua plateia. Ah, não se esqueça, você pode fazer o personagem que você quiser e contar a história que você mais gostar. Então, capriche no teatro de sombras. Quero ver se vocês vão conseguir fazer, hein? E aí, pessoal, gostaram do tutorial? Até que é fácil de fazer um teatro de sombras, né? Se você conseguir juntar esses materiais na sua casa para fazer o teatrinho de sombras, filme você contando a fábula da lebre e a tartaruga e me mande por e-mail. Eu vou adorar ver o seu teatrinho de sombras, tá bom? Então, tenta aí juntar os materiais, tenta fazer e me mandar, tudo bem? Não esqueça de anotar na agenda a sua tarefa, ok? Então, nós estamos aí no dia 16, temos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Uma semaninha aí, combinado? Eu acho que em uma semana dá para vocês juntarem os materiais, pedir ajuda aí para os responsáveis quando eles puderem, certo? E fazer um teatro de sombras bem legal. Ah, Pro, eu não tenho uma caixinha de sapato. Eu posso adaptar o meu teatro de sombras, fazer na parede? Pode. Fiquem à vontade, tá bom? Mas tentem fazer, que é super legal e é uma técnica bem diferente, certo, pessoal? Não se esqueça de enviar o seu vídeo ou a sua foto para o meu e-mail, professoramonize.artes@gmail.com. Eu vou amar ver o seu teatro de sombras. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu amei estar aqui com vocês. Até a próxima aula e beijinhos super mega coloridos. Tchau!